Olá, eu sou o Dr. José Ronaldo, eu sou médico urologista, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, eu faço parte do Grupo São Gabriel. Hoje vamos falar de um tema que é muito importante para todos os homens. Vamos falar sobre câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais afeta os homens, perde só para o câncer de pele não melanoma. Para ter ideia, para 2019, a estimativa pelo Instituto Nacional do Câncer é por volta de 70 mil novos casos, aproximadamente. Isso é importante entender que a prevenção é muito importante para que você faça o diagnóstico precoce. Para você ter ideia, 90% dos homens que têm câncer de próstata na fase inicial são curados. Então, 9 de cada 10 homens na fase inicial, a gente pode estar falando em cura. Os principais fatores de risco são o envelhecimento, a história familiar, ou seja, pai, irmão, tio que teve câncer de próstata, e os pacientes de pele negra, ou seja, esses três fatores são os principais fatores relacionados ao câncer de próstata. Tanto é que os pacientes que têm algum fator de risco, dos quais falei, a gente começa a fazer o screening, ou seja, começa a examinar esse paciente um pouco mais cedo, por volta de 45 anos. A gente vai fazer o toque da próstata e o PSA. O PSA, para aqueles que não ouviram falar, é um exame colhido no sangue, um exame laboratorial que está disponível na maioria dos laboratórios no Brasil inteiro, tem um custo relativamente baixo, e quando a gente associa o PSA com o toque da próstata, a gente acaba fazendo a maioria dos diagnósticos dos pacientes, ou seja, de uma maneira mais precoce. É importante entender que no resto da população, entre 45 e 50 anos, a gente vai começar a fazer esse screening, ou seja, fazer esse rastreamento do homem. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante o homem entender é que nas fases iniciais o câncer de próstata não apresenta nenhum sintoma, é uma doença completamente assintomática. Muitas vezes quando esse paciente apresenta algum sintoma, a gente está falando de uma doença avançada. Então a gente acaba perdendo a capacidade de cura para esse paciente. E outras vezes esse paciente confunde o câncer de próstata com o aumento benigno da próstata, também chamado de hiperplasia prostática benigna, ou seja, é um paciente que acorda muito à noite, é um paciente que urina e parece que a urina não sai completamente, ou seja, chamado de esvaziamento incompleto. Esse paciente tem urgência urinária, quando dá vontade de urinar ele tem que ir rápido, às vezes ele pode ter sangramento, que é chamado hematúria. Esse paciente pode fazer retenção urinária aguda e ter que usar sonda, catéter vesical. Então muitas vezes esses sintomas podem ser de um câncer avançado, também pode ser de uma hiperplasia prostática benigna. Então, o que vai diferenciar isso é exatamente a avaliação do médico especialista, do urologista. Outro fator importante que muitas vezes causa confusão é que pacientes com próstata grande podem ter PSA aumentado, PSA um pouco mais elevado. Pacientes com próstata pequena normalmente têm um PSA mais baixo. Então, não existe nenhum índice de PSA que seja seguro para o paciente, ou seja, por isso é importante essa associação do toque da próstata junto com o PSA, que a partir daí o profissional urologista vai conseguir triar, ou seja, aqueles pacientes que serão feita a biópsia de próstata para que se chegue ao diagnóstico definitivo. O toque de próstata é um exame que dura menos de 1 minuto, é indolor. Todos os pacientes que vão a primeira vez, eu costumo dizer que no ano seguinte eles são os primeiros a chegarem no consultório, porque eles sabem, eles perdem o medo, o preconceito, aquela ansiedade, e o homem precisa se cuidar.